A empresa crescendo, faturando muito mais, contratando muito mais e mesmo assim ficando muito mais frágil internamente. Porque quando a empresa cresce, ela deixa de perder em pequenos erros 2, 3 mil reais e esses mesmos pequenos erros começam a destruir 200, 300 mil reais silenciosamente. No vídeo anterior, eu comecei a mostrar como certos padrões começam a aparecer repetidamente dentro das empresas. Mas só quando eu comecei a trabalhar com diferentes empresas, onde os empresários, os donos, tinham diferentes níveis de maturidade. E também comecei a estudar empresas de forma multidimensional. Eu percebi uma coisa mais perigosa. Os problemas pareciam diferentes na superfície, mas por trás as perguntas começavam a revelar os mesmos padrões. Foi no Sebrae que essa percepção ganhou uma dimensão completamente diferente. Porque ali eu comecei a lidar com empresas diferentes o tempo todo. E diferentes dores, diferentes problemas, diferentes pessoas e o mais importante, diferentes níveis de maturidade. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Na superfície, os problemas pareciam completamente diferentes. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que as perguntas apontavam para o mesmo lugar. Mudava o tamanho da empresa, mudava o setor, mudava o faturamento, mas certos gargalos, eles insistiam em reaparecer. Uma empresa tentando entender a dinâmica do caixa, ela não precisava da mesma conversa de uma empresa já entendendo as consequências do crescimento e como construir escala. Uma empresa totalmente operacional, ela não tinha o mesmo desafio de uma empresa tentando formar liderança, tentando construir os seus processos e tentando criar previsibilidade. E aquilo ali começou a mudar completamente como que eu enxergava desenvolvimento empresarial. E que eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Antes de orientar, antes de ensinar, antes de formar, é preciso diagnosticar. Porque ensinar sem diagnóstico é como medicar sem examinar. Você pode ter uma boa ferramenta, uma boa orientação, uma boa solução e mesmo assim entregar a resposta certa para o problema errado. E foi ali que começou a me chamar muita atenção. As perguntas começavam a se repetir e os padrões começavam a aparecer. E pouco a pouco as dores começavam a seguir caminhos parecidos. Antes de ensinar uma empresa, é preciso entender o nível de maturidade que ela se encontra. Foi nesse ponto que eu comecei a perceber uma coisa ainda mais profunda. O problema não era entender números. O principal problema era manter a clareza no meio do ruído. Por quê? Quanto mais o ambiente corporativo ficava agitado, quanto mais a pressão operacional aumentava, quanto mais o empresário tinha que tomar decisões com maior velocidade, mais evidente ficava a diferença das empresas que conseguiam avançar com estabilidade das empresas que apenas viviam reagindo. Empresas que conseguiram criar clareza
interna, elas tinham alguma coisa que parecia simples, mas que através dessa coisa elas conseguiam mudar totalmente a forma que elas tomavam as decisões. Elas conseguiam interpretar antes de correr e tomar decisões com base em leituras, não apenas em urgência. E o mais interessante é que elas tinham espaço para poder perceber aquilo que no meio do caos operacional algumas empresas não conseguem perceber, onde a margem estava sendo perdida, onde o caixa estava sendo pressionado e onde a energia da equipe estava sendo desperdiçada, onde o crescimento estava acontecendo sem estrutura. E essa percepção começou a crescer quando eu comecei a trabalhar em ambientes principalmente internacionais, aonde que horas, dias, muito tempo era investido para poder entender todo o cenário antes de tomar uma decisão que pudesse influenciar todos os próximos passos. Ambientes onde profissionais ficavam analisando números, analisando contextos, analisando informações, analisando todos os detalhes, porque se um único ponto passasse despercebido, todo o planejamento, todo o futuro estava comprometido. E aquilo começou a me marcar muito. Eu comecei a perceber, a enxergar todo aquele esforço para reduzir ruído antes de se tomar uma decisão, antes de se concluir alguma coisa importante. Mas no ambiente empresarial, muitas empresas passam anos tomando decisões no escuro, apenas reagindo, correndo, tentando resolver tudo ao mesmo tempo e focando naquilo que na visão deles é urgência, sem parar para poder interpretar o que realmente está acontecendo dentro da sua própria operação. E o mais perigoso é que, às vezes, no início, a falta de clareza parece uma coisa pequena, como um cheque especial, uma margem mal calculada, uma decisão tomada sem leitura, um problema operacional que o empresário às vezes consegue empurrar por mais algumas semanas, só que a empresa cresce e o problema cresce junto. Um cheque especial que era de 2.000 passa a ser de 200 mil. Passa a ser de 400 mil reais. A desorganização começa a atravessar setores. As decisões começam a afetar caixa, equipe, operação, fornecedor, expansão e principalmente um crescimento autossustentável. E aí que muita empresa se assusta, porque o crescimento aumentou o tamanho da operação, mas não melhorou o processo de leitura interna da organização. E foi aí que a importância da clareza começou a ficar muito mais forte dentro de mim. Porque quanto maior a pressão, mais perigoso é tomar a decisão sem leitura. Foi ali naquele momento que eu comecei a entender uma coisa que hoje parece óbvia, mas naquele momento estava começando a nascer na minha perspectiva. No ambiente empresarial, clareza organizacional não é luxo, é sobrevivência. E talvez tenha sido exatamente por isso que ao longo do tempo eu comecei a entender uma coisa muito mais importante. Muitas empresas, necessariamente, elas não precisam de mais informação. Elas precisam de clareza. Clareza para separar sintoma de causa. Clareza para começar a enxergar aonde que estão os gargalos operacionais, os pontos de alavancagem que vão fazer com que o lucro seja maximizado. Em outras palavras, clareza para poder parar de reagir e começar a decidir
com leitura. E foi exatamente por isso que eu resolvi abrir um espaço totalmente diferente. Toda quarta-feira eu vou começar a fazer uma conversa executiva ao vivo. Até arrepiar. Eu tô muito, mas muito entusiasmado com essa iniciativa. Um encontro para poder organizar problemas reais, gargalos reais, dúvidas reais de empresas e pontos que podem ser alavancados através da tecnologia, tudo com o objetivo de maximizar, realizar uma engenharia da lucratividade da sua organização. Muito importante falar, sem fórmula mágica, sem palestra motivacional, mas sim, em conjunto, melhorar a nossa habilidade de raciocínio, de decisão baseada em leitura de forma estruturada. Em outras palavras, é somente uma tentativa honesta de colaborar com você, empresário, dono de negócio, executivo, no processo de enxergar aquilo que acaba ficando invisível no meio do caos. Porque empresa confusa reage. Empresa com clareza decide. E fizer sentido para você, acesse o link aqui embaixo e você vai ter muito mais informações de como que vai ser esse encontro. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para você como que esses padrões que eu comecei a identificar começaram a se tornar uma coisa muito maior e como que nasceu o Radar do Lucro.